Amém. Glória a Deus. Quero mais uma vez estar aqui orando, né? E consagrando esse momento ao Senhor. Não que as orações dos amados irmãos não tenham efeito, mas aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Soberano Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, eis-me aqui para te louvar e te agradecer, Pai, através da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar, assim como o diácono André orou, Senhor. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa tomar a minha boca nesta manhã, Senhor, e trazer, Senhor, a palavra, a essência da palavra do Senhor, assim como ela é. Então, que nesta manhã, Senhor, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, Pai, para trazer esta palavra, e que cada um, Senhor, que ouvir esta palavra venha ser ministrado, venha ser transformado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Então, mais uma vez, Pai, eu quero te agradecer, porque nós estamos aqui, Senhor, para mais uma vez trazer esta palavra. Em nome de Jesus, de hoje, a preletora da palavra sou eu, Pai. Então, que o Senhor possa me tomar a minha boca e trazer a palavra revelada dos céus para nossas vidas. Inclusive eu, Pai, em primeiro lugar, quero ser ministrada por mim mesma, Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai. Eu já quero te agradecer pela doce e amada presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo continue em nosso meio, trazendo revelações, trazendo, Pai, a preciosa voz do Senhor aos nossos ouvidos, que nós possamos ouvir, para que nós possamos entender, compreender qual boa, perfeita e agradável é a tua palavra, Senhor, e a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós hoje, estou aqui direcionada para trazer a palavra sobre finanças. Na verdade, vida financeira. A nossa vida, quando a gente fala em finanças, a primeira coisa que eu, pelo menos, venho na minha mente como um todo, né? Então, a palavra finança, ela abrange em todas as áreas das nossas vidas, no nosso dia a dia, né? Então, tudo que nós fazemos, querendo ou não, nós vamos estar, sim, direcionados para nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa saúde, tudo que está sendo ministrado ao colocar os nossos pés no chão. A nossa vida está direcionada a todos esses alvos, né, no qual nós temos trazido a palavra. Cada um tem trazido uma palavra no dia a dia. Então, a nossa vida ela está direcionada no relacionamento, na saúde, vida espiritual, vida financeira, na nossa nação brasileira. Então, tudo está direcionado com a vida financeira, que envolve não somente a nós, mas também a nossa nação. Enfim, tudo gera em torno de todos esses tópicos que nós temos trazido a palavra aqui nas manhãs de Amanhecer com Jesus. Então, é um privilégio muito grande, né, para nossas vidas, para nosso coração, de nós estarmos aqui mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus para trazer uma palavra. Não é uma simples palavra, né? Porque quando a gente ora e pede ao Senhor, ao Espírito Santo, para nos direcionar, para trazer uma palavra para as nossas vidas, para os nossos irmãos, então, isso a gente está direcionando toda a palavra ao Todo-Poderoso, né, o Deus Yahvé, o grande eu sou, para que Ele nos direcione, não somente na vida espiritual, financeira, relacionamento, mas, enfim, juntando tudo, né? Nós temos que estar focados, nós temos que estar direcionados para a nossa vida no dia a dia, não na vida financeira, que é o tema que eu vou trazer hoje, né? A nossa vida, no nosso dia a dia, ela não deve estar priorizada apenas no foco financeiro, né? Porque tem muitas pessoas que têm direcionado o seu dia em ganhar dinheiro,
e isso não nos leva a lugar nenhum, né? Só vai ser um acúmulo de riquezas, né, que a pessoa vai ter, mas isso aí infelizmente, não nos traz vida, né, após a morte, né? Então, que nós devemos nos priorizar no nosso dia a dia apenas o Senhor nas nossas vidas. Não só priorizar o Senhor, como a prioridade do Senhor nas nossas vidas é em primeiro lugar. Mas não adianta você só colocar Ele em primeiro lugar, se nós não colocarmos o Senhor como único nas nossas vidas. Então, além de nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, nós também temos que ser, Ele também tem que ser o único nas nossas vidas. Aqui em Mateus 6:33, diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Depois nós passamos aqui para o versículo 21, Mateus 6 também. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, nós não temos que colocar o nosso coração nas riquezas, mas como está lá no versículo 33, pois nós devemos buscar primeiro o reino, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Se nós estivermos plenamente, confiadamente no Senhor, tudo aquilo que nós tivermos necessidade, e orarmos ao Senhor, Ele nos dará. Aqui no versículo 24 ainda de Mateus 6, fala assim: e ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós temos visto, né, na nossa nação mesmo, tanta gente buscando, né, riquezas, bens materiais, e para quê, né? Às vezes as pessoas falam assim, dinheiro, ele não traz felicidade, mas às vezes em certos momentos ele traz felicidade, sim. Mas não é uma felicidade plena, não é uma felicidade duradoura, né? Às vezes o dinheiro ele traz uma felicidade para você somente no momento. E lá no livro de Gênesis 19 fala: no suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nada mais, como fala, mais concreto do que esse versículo, né? Porque não adianta nós adquirirmos riquezas na terra, sendo que de proveito nenhum nós vamos ter. Nós vamos ter o proveito dos dinheiro ou dos bens materiais que a gente conquista enquanto nós temos vida, porque depois que a gente morre só vira briga, né? Só vira briga para quem fica. A respeito do jornalista, né? Estava até vendo a reportagem ontem do jornalista, né? Do Cid Moreira. Ele passou uma vida inteira trabalhando. Acumulou uma riqueza enorme. E pelo que eu ouvi ontem na reportagem, ele acumulou uma riqueza de 60 milhões. E deserdou os próprios filhos. E ele explicando, e o repórter falando que no testamento dele, ele explica o porquê que ele deserdou os filhos. Mas os filhos, sem aceitar, eles estão brigando na justiça com a madrasta. Porque o Cid Moreira já era viúvo e ele se casou novamente. E esse dinheiro, com certeza, ele deixou para a esposa dele, né? Porque a esposa dele ficou ali do lado dele até o momento finais dele, porque tanto é que o Cid Moreira,
ele faleceu do lado dela, segurando na mão dela. Né? Eles estavam dormindo e ele faleceu ali. Então, aí as pessoas querem ter esse direito, né, de vir para poder querer a parte que é deles. Se ele construiu todo o império dele e ele fez em vida, né, porque ele fez em vida o testamento dele. Então, ali ele já esclareceu no testamento. Então, eu como a mera pecadora, né, como se diz assim, que às vezes a gente peca até no pensar, né? E eu penso da seguinte forma: se ele juntou todo esse dinheiro e ele achou ali num determinado momento da vida dele que ele não deveria deixar para os filhos, é porque algum motivo teve, né? Algum motivo teve, porque senão ele não teria feito isso. E aí a família vem, né, e quer reivindicar aquilo que ele deixou em vida, que era o desejo do coração dele, né? Mas nós temos também aqui, porque muitas vezes o dinheiro, ele é a raiz de muitos problemas, né? A raiz de muitas maldições na vida das pessoas. A pessoa às vezes fala assim: eu quero ganhar um prêmio na Mega Sena. Mas aí, pela estatística que já foi levantada, a maioria de quem já ganhou na Mega Sena hoje está mais pobre do que antes dele ganhar na Mega Sena. Não sei por quê, né? Mas isso aí provavelmente, com certeza, né? Foi a raiz do problema, foi a raiz da maldição na vida dessas pessoas. A respeito de um ganhador da Mega Sena que ele ganhou sozinho. E ele era um cadeirante. A mulher, com ganância no dinheiro dele, mandou matar. Então, quer dizer, aquilo ali, ele pode ter até pensado que aquilo ali seria, né, uma grande vantagem, porque ganhou na Mega Sena sozinho e tinha um império grande. Mas aquilo ali foi a raiz da maldição da vida dele. Porque nem sempre o dinheiro ele traz felicidade, muitas vezes ele traz a realização de todos os desejos do coração do homem. Porque com certeza, se isso era um desejo também do coração de Deus, esse dinheiro, essa fortuna teria ficado com ele e ele teria permanecido vivo. Né? Então, muitas vezes a gente deseja, a gente anseia certas coisas. E Deus, às vezes, eu creio assim, né, que Deus, muitas vezes, ele evita de nos dar. Às vezes a gente fica lá: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, mas Senhor, eu quero isso. Deus, ele, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele permite que a gente tenha. Mas ele também não descarta, né, a possibilidade daquilo ali dar errado na vida da pessoa. Então, as pessoas, muitas vezes, elas se mergulham de cabeça, né, naquilo que ela deseja do coração. Mas antes da gente desejar algo do nosso coração, nós também devemos consultar ao Senhor. Deus, isso é para a minha vida? Isso é para a bênção ou para a maldição? Porque se for para a bênção, o Senhor continue, né, no projeto, naquilo que a gente está fazendo. Se não for, se for para a maldição, que o Senhor tire. Eu estou falando isso porque a minha sobrinha, ela estava tentando se aposentar por invalidez, por problemas de saúde. E quando ela tentou, o médico tentou fazer o laudo, mas aí quando foi para a perícia não passou. E ela foi vendo que aquele saláriozinho que ela recebia era tão pouco que não dava para ela se manter. E ela é da saúde.
Aí o que que ela... Um dia eu levei uma palavra para ela e eu acredito que ela se despertou a partir daquele dia. Eu falei, Meire, você tem que orar ao Senhor. Ah, porque eu tô pedindo a Deus para me fazer minha aposentadoria. Eu falei, mas, Meire, aparentemente você é sadia. Só porque você tem uma dor de cabeça aqui, outra ali, você tem um desequilíbrio psicológico, né? Isso não quer dizer que isso aí seja uma doença crônica. Você tem que se libertar disso. Aí ela pegou e foi, conversou, aí tentou várias vezes essa aposentadoria e não conseguiu. Aí o médico pegou e liberou ela. Aí ela voltou a trabalhar. Hoje, ela ganha 3 vezes mais no salário dela do que ela estava ganhando quando ela estava com atestados médicos. E aí eu peguei e virei para ela, eu falei, pois é, aí hoje você avalia a sua situação, que você queria se aposentar. Olha como que o seu salário iria cair. Hoje Deus está te dando mais uma oportunidade para que você volte a trabalhar e ganhar um salário digno que vocês recebem. Porque agente de saúde, ele não ganha mal. Ele ganha mais ou menos em torno, eu acredito que mais ou menos em torno de 10 a 12 mil reais. E ela não estava ganhando, quer dizer, 1/3 do que ela estava ganhando, né? Afastada do trabalho. E hoje ela voltou a trabalhar. Ainda continua com suas dores de cabeça, isso, aquilo, outro. O médico está investigando tudo. Mas não, eu acredito assim, que é mais espiritual. Porque o lado das minhas irmãs, eles todos são atacados muito espiritualmente. Porque não é como, né, tanto da minha família como da família do André. Todo mundo é atacado por enfermidade. E na família do André também. Mas por quê? Onde está a diferença de nós aqui sermos equilibrados, tanto na saúde como espiritualmente, fisicamente, não digo financeiramente, porque ultimamente a gente está passando por um vale, né? Mas eu creio que esse vale também não será por longos dias, né? Por um período grande, né? Porque eu creio que o Senhor vai me dar sabedoria e graça para poder, né, sair dessa situação. Então, por que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas se foca, né, foca tanto naquilo e aí deixa Deus de lado, né? Não prioriza Deus, não coloca Deus como em primeiro lugar. E quando nós fazemos isso, que nós pegamos do nosso coração e convidamos a Deus para ser primeiramente Deus está em nós, aí as coisas todas, tudo que a gente vai fazer, ela flui, né? Então, ela tem um fluir diferente nas nossas vidas. Eu tiro pela apóstola Mara. Eu fico, assim, admirada pela garra dessa mulher. Né? Como Deus tem trazido providência para a vida dela. Ela não trabalha fora, não tem um salário fixo, mas Deus sempre honra, porque ela prioriza Deus, ela põe Deus em primeiro lugar. Não somente colocar Deus em primeiro lugar, mas que Ele seja o único em nossas vidas, né? Nós podemos ter, né, a nossa família posteriormente, mas em primeiro lugar e como único. Porque não adianta você só colocar Deus em primeiro lugar se Ele não for o único na sua vida. Porque as demais coisas, elas não serão acrescentadas. Isso não tá saindo a palavra da minha boca, mas ela sai da boca de Deus. Né? Porque nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Que as demais coisas, ele está falando que as demais coisas, não é somente uma coisa, são todas as coisas, né, nos seriam acrescentadas. Se nós buscarmos a Deus com fé e termos a nossa confiança plena
e a convicção de que Deus vai fazer, Deus ele vai fazer, né? Então, aqui no livro de Eclesiastes 5, 10 a 20, ela fala o seguinte, peraí, deixa eu vir aqui. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplica os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos, do que os verem com seus olhos. Doce é o sono do trabalho, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vai debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dono. E tais riquezas se perdem por qualquer má aventura. Ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Olha aí, né, tudo que eu falei aqui. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio. Do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades, indignação. Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um do seu bem, de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhes deu, porque esta é a sua porção. Quando o homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhes deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é, dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque quanto Deus lhes encheu o coração de alegria. Tudo que eu falei, né, a respeito das riquezas, né, do Cid Moreira, um jornalista tremendo, um jornalista de grande renome, né, na nossa nação brasileira. Trabalhou muitos anos ali, né, no Jornal Nacional. Eu lembro desde pequena, né, quando eu ainda era pequena. Então, quer dizer, é uma trajetória de muitos anos. Ele pode ter vivido, né, porque a gente não conhece o dia a dia dele. Eu creio que ele teve bons momentos, dias bons, né? E ele, com certeza, ele talvez, não sei, talvez ele aproveitou e talvez ele tenha aproveitado, ele não, aproveitou ou não aproveitou aquilo que Deus proporcionou a ele. Então, seja na riqueza ou na pobreza, né, nós temos que aproveitar, sim, as nossas vidas, os momentos bons, os momentos felizes. Não é a riqueza que vai nos fazer diferente. Eu, por exemplo, se eu tivesse às vezes eu ando de carro zero, mas para mim, onde falar assim, Irene, me leva a tal lugar assim, eu pego a pessoa e levo, sem nenhuma dificuldade. Muitas vezes eu fiz isso, o André falou assim, mas Irene, lá é cheio de buraco. Eu falei, problema do buraco. Eu vou levar meu irmão, vou levar minha irmã, onde for necessário para levar, eu vou levar. Então, assim, é você viver tudo aquilo que Deus te dá, né, de forma simples. Eu falo mesmo, se Deus me desse muito dinheiro, eu não queria nada chique, eu não queria nada de glamour para minha vida, e nem muito menos querer me
aparecer por aquilo que muitas vezes as pessoas ficam aí aplaudindo. Ah, aquele ali, aquele milionário, aquele não sei o quê, aquele cara é riquíssimo, aquela mulher é chique, aquela mulher anda com bolsa Vuitton, a mulher quer andar com um sapato não sei de quantos R$1.000. Nada disso, um sapato ali de R$10, de R$20, se eu achar, eu calço ele e vou me embora. Né? Para mim, eu entro em qualquer lugar, com dinheiro ou sem dinheiro. Né? Mas não será o dinheiro que vai fazer a diferença na minha vida. Para mim, não. Todo mundo chega aqui, olha a minha casa e fala assim, mas aquela casinha? Eu falo, minha casinha aqui, essa casinha verde. Eu achei engraçado, foi o rapaz do Uber, porque nós fomos lá na Asa Sul, quinta-feira, e na volta eu falei para ele, falei assim, naquela casinha verde ali. Quando ele parou, ele falou assim, essa casinha verde, você chama isso aí de casinha? Aí eu falei, sim, é essa casinha aqui. Aí ele falou assim, mas tem muita gente morando aí, né? Eu falei, não, só eu, meu marido e meus cachorros. Aí ele ficou assim, abismado, né, com a minha casinha. Porque eu refiro a minha casa como uma casinha. Porque para mim não é tamanho que vai fazer diferença. Né? Para mim, a minha simplicidade vai continuar a mesma. Então, a gente ter riquezas e querer viver de forma, como é que eu vou dizer, de forma que as pessoas queiram reconhecer isso, você, pelo aquilo que você tem, eu não. Eu quero ser reconhecida por aquilo que eu tenho realmente, mas na minha simplicidade, do meu jeito de ser. Então, dessa forma que eu quero ser reconhecida no meio das pessoas. Eu quero ser reconhecida não pelo aquilo que eu tenho, mas por aquele que vive em mim, que é o Espírito Santo. Porque maior é aquele que vive em nós do que aquele que está no mundo. Né? E as riquezas, elas fazem parte, muitas vezes, das coisas mundanas, onde as pessoas só reconhecem as pessoas se ela tiver um carrão, se ela tiver uma casona, se ela tiver dinheiro no banco. Eu não tenho dinheiro no banco, tenho uma casa boa e não tenho carro e continuo a mesma pessoa. Vou para minha igreja de Uber, estou voltando de Uber, ou então eu vou de ônibus. Todo lugar que eu estou indo de ônibus. Não pago passagem, porque eu tenho lá minha carteirinha, né? Fiz minha carteirinha da melhor idade, então eu estou andando para todos os lugares de carteirinha grátis. Então não tem coisa melhor, né, do que a gente ter também essa prioridade. Mas não estou menos feliz ou mais feliz com isso, porque eu estou deixando de ter um carro. Tem hora que faz falta, principalmente nesse calorão. Quando a gente vai sair de casa, andar de ônibus, é uma loucura. Mas a gente continua, porque nós vivemos pela graça do Senhor, né? E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força para vencer todas as dificuldades, todas as faltas, né, de dinheiro. Mas nem por isso eu estou aqui murmurando, não estou aqui reclamando para Deus. Tem hora que eu falo, oh, Deus, tem tanto carro na rua, podia pelo menos um ser meu, né? Mas sem fazer direcionamento de predileção de carro nenhum. Eu falei, Deus, eu só não quero carro velho, carro usado, que já passou por mão de outras pessoas, mas o Senhor me dê qualquer um, mas que seja de zero. E Deus, Ele, quando nós nos colocamos, né, Deus em primeiro lugar, eu creio que, e quando nós entramos na presença do Senhor e buscamos a Tua presença, né, e clamamos pela bondade e a misericórdia do Senhor, com certeza Ele nos alcança, Ele dá tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele fala, né, para a gente buscar Ele em primeiro lugar. E então, que nós estejamos, né, com a nossa mente, o nosso coração focado primeiramente em Deus, colocando Deus em primeiro lugar.
e que ele seja o único, né? Nesse primeiro lugar, que ele seja o único. Que às vezes a gente coloca Deus em primeiro lugar, mas mesmo tempo que você coloca Deus em primeiro lugar, você está buscando outras coisas para que ocupe o primeiro lugar de Deus com essas outras coisas. Então, que ele seja o primeiro e o único, né? Que ele não venha ocupar somente o primeiro, mas também juntamente com o único, porque são duas coisas que ele tem que ocupar nas nossas vidas. E quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós buscamos de Deus, eu creio que ele nos dá a resposta, ele nos dá aquilo que nós necessitamos, e tudo, porque ele sabe, né? Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Nada fica oculto ao Senhor, aos olhos do Senhor. Ele está com os olhos, né, direcionados para nós o tempo todo. Deus, ele não dorme. Ele sabe de tudo que você está precisando. Mas é necessário, muitas vezes, você chegar diante dele e clamar para ele. Aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa no momento. Né? Seja na área da saúde, seja na área física, sentimental, emocional. Em tudo, nós devemos buscar primeiramente em Deus e pedir para ele. Porque a palavra do Senhor, ela fala também que quando nós orarmos, que a gente entre no nosso quarto, né, feche a porta e ore ao Senhor. E se nós temos um coração humilde, um coração quebrantado, e colocarmos diante dele as nossas petições, Deus, ele vai ouvir. Muitas vezes ele vai demorar um pouquinho para realizar, mas é tudo no tempo dele. Porque tudo que é do tempo de Deus, tudo bem para as nossas vidas como bênção. Porque ele permite, às vezes, as coisas sair do controle, não porque ele quer, ele permite, mas para que a gente tenha um crescimento, para que a gente reconheça que se não for pela vontade dele, não adianta ele realizar a nossa vontade. Porque a nossa vontade não tem que ter prioridade diante de Deus. É a vontade de Deus que tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, porque eu vou buscar de Deus. Ah, Senhor, eu quero um carro. Mas, Senhor, aquele é o momento, esse é o momento certo para que esse carro venha para minhas mãos. Eu vou ser abençoada com isso. Então, tudo isso nós temos que colocar diante de Deus. Estou andando de ônibus, mas não reclamo, não estou murmurando. Às vezes eu dou uma reclamadinha assim, mas não é por murmuração. Que é o sol, o tempo que a gente leva, né, para poder pegar um ônibus, ir de um lugar para outro. Tudo isso é cansativo. Eu estou vendo a minha necessidade, mas não estou desesperada para que Deus resolva esse problema para mim. Porque, por enquanto, a gente está, né, se locomovendo dessas formas, né, de Uber, de ônibus. Mas o tempo que for, o tempo de Deus, eu creio que ele vai trazer. Então, que cada um aqui que estiver esperando em Deus, né, espere confiantemente no Senhor, porque ele vai realizar os desejos do nosso coração, mas alinhado com o coração dele. E não adianta a gente querer que Deus realize as coisas na nossa vida se não estiver alinhado ao coração de Deus, né? Então, essa é a minha palavra, né, que eu quero trazer para hoje, né? Queria trazer para hoje, e eu estou aqui, né, entregando tudo aqui diante de cada um de vocês, e eu espero que Deus tenha, né, espero que eu tenha entregado tudo que Deus colocou no meu coração, e que nós possamos, né, ter essa palavra como um referencial para as nossas vidas, né? Porque tudo nós temos que ter um referencial, e aquilo que é bom a gente retém, né? A gente tem que reter no nosso coração. E eu creio que Deus, né, se Deus falou com você, então que cada um de vocês grave essa palavra,
esses versículos, né, que foi citados aqui no coração de cada um, que cada um possa viver um dia após o outro, né, com a noite ao meio, né, porque a gente diz assim, que eu vou viver um dia após o outro, com uma noite no meio, com certeza. Então, que não tem como você viver um dia após o outro, sem ter uma noite no meio, né? Então, que a gente possa estar preparados para aquilo que o Senhor realmente tem falado aos nossos corações. Porque cada live, cada pregação, cada ministração que tem sido trazida aqui, Deus tem falado de uma forma diferente. Né? Eu creio que pelo menos, eu tenho recebido muito isso. Tenho recebido muito de Deus através dessas lives. Eu creio que cada dia que a gente entra aqui para ouvir uma palavra, mesmo que você já tenha ouvido aquela palavra, há um dado momento que Deus vai falar de forma diferente com você. Amém. Porque a palavra de Deus, ela não muda, né? Ela varia de formas, como ela vai ser ministrada, como ela vai ser trazida para nós. Mas ela não muda, né? Deus, ele não mudou até hoje, desde o início até o fim deste livro. Ele não mudou uma vírgula, nem um ponto e nem uma vírgula, nem um pingo da palavra dele. Né? Tudo vai se cumprir conforme a palavra do Senhor. E aqui nós estamos cheios de promessas de Deus na palavra dele. Se nós lermos, começarmos a ler a palavra do Senhor, nós vamos ver quantas promessas Deus tem para nossas vidas. Então, nós somos ricos, né, com a palavra do Senhor. Nós podemos dormir e levantar. Sempre teremos uma promessa de Deus para as nossas vidas e que elas irão se cumprir. A não ser que você não queira, né? Mas que ela vai se cumprir, ela vai. Desde o dia que você nasceu até o dia que você vai voltar, né, para o pó. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que nu nós viemos e nu nós vamos voltar. Quer dizer, nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Nós só não sabemos o dia. Mas o dia nós vamos voltar para a glória. Para a glória, né? E eu creio, né? No dia que eu for, eu quero estar na glória com o Senhor. Amém? Então essa é a minha palavra. Eu creio que eu passei tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração. E que cada um receba nesta manhã a palavra do Senhor nas suas vidas. E que venha a ser edificado cada dia mais a palavra, os ensinos que Deus tem nos trazido e que a maravilhosa graça do Senhor possa nos alcançar a cada dia. Amém, amados?